e também está gravando, né? O bom seria que toda a igreja estivesse aqui para ouvir isso. A mensagem ela não é muito paladável a muitos ouvidos, não. Embora poderia ter deixado essa mensagem para outro dia, Lucas 16, versículo 23. Mas eu queria trazer algumas considerações dessa doutrina aqui hoje. É a doutrina sobre o inferno. Pregar a vitória, a bênção, muito bom. Nós gostamos, né? Mas essa doutrina também é bíblica e a gente vai falar um pouco dela hoje. Talvez eu vou pregar hoje mais expondo textos bíblicos. Então eu gostaria de chamar bem a sua atenção. Diz assim em Evangelho de Lucas, capítulo 16, 23, diz assim: E no Hades, ou alguma tradução inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, e nem de lá para cá tão poucos. Disse ele: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para cá também, este lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés. Repete comigo: Moisés. Ele tem Eles têm quem? Moisés e os? Ouçam-nos. E disse-lhe: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. Senhor, fala ao nosso coração, cerca este lugar com seus anjos e dê atenção a cada um de nós nessa noite. Amém. Irmãos, eu queria trazer para você nessa noite, você que acompanha aqui dentro da igreja, faltou muita gente por causa da política, mas tem muita gente aqui ainda que precisa ouvir essa mensagem. Eu pensei em deixar ela para outro dia, porque a gente anda com as nossa bagagem de mensagem, vai fazendo, vai anotando mensagem, meditando em palavras, mas o Senhor veio ao meu coração. Não importa o número de pessoas. Eu preguei o maior sermão para Nicodemos, uma pessoa, e a mulher samaritana, uma pessoa. Foram os maiores sermões do Senhor Jesus. E eu acho essa doutrina muito importante, e ela não é pregada em 90% de muitas igrejas, não é pregada ou ensinada da maneira que precisa. Por quê, irmãos? Por que falar do inferno? Inferno é dor. E você conhece muito bem o que é um pouco de dor. Você conhece muito bem o que é sofrimento. Essa história aqui é a parábola do rico, o rico que era um rico que não queria viver para Deus. E Lázaro já era um servo de Deus. Todos aqui eram judeus. Por isso que o rico no inferno, a Bíblia nem dá nome para ele, porque pode ter nome na terra, mas no céu quem tem nome é quem serve a Deus. Aleluias. Porém, o rico, ele nunca quis servir a Deus. E o Lázaro, o mendigo, ele foi, apesar de sofredor, ele era servo de Deus. Então, quando morreram, ambos morreram, um foi para um lugar bom e o outro foi para um lugar terrível. Só que quando a gente vai examinar a Bíblia, eu vou estar lendo algumas coisas aqui, nós vamos apresentar sobre o inferno, sobre o perigo de ir para o inferno. Um certo doutor chamado Maurice Hallins, não sei falar inglês direito, ele era um cirurgião.
Ele era um homem que era um médico cardiovascular. E muitas vezes ele era ateu, ele fala, no estudo que eu estava meditando. E quando ele viu várias pessoas ali morrendo, infartando, e as pessoas praticamente estavam mortas há alguns minutos, e ele voltava elas com aqueles mecanismos, desfibrilador e etc., uma série de coisas que se aplicam na pessoa. Ele percebeu alguma coisa que começou a mexer com a cabeça dele. Ele começou a perceber que a cada momento que ele passava algumas experiências, que há pessoas que estavam mortas há poucos minutos, mas quando eles começavam a voltar, eles começavam a gritar desesperado. E uma cena no seu livro, A Porta da Morte, ele escreveu assim: a cada momento que eu recuperava a batida de um paciente, do seu coração começava a bater, a sua respiração voltava, o paciente gritava: estou no inferno. É o que é para você meditar mesmo. Aqui é todo mundo crente. E esse paciente gritava: estou no inferno. Ele estava, o médico falando, esse paciente estava aterrorizado e suplicava para o médico que o ajudasse, porque aquele paciente já estava entrando, né, ou já estava ali adentrando as portas do inferno, quando ele passou a porta da morte. Então, quando ele fala daquele sujeito que já estava morto, ele tentando fazer ele voltar ainda, e o próprio médico, quando ouviu ele clamar aquilo, ele começou a ficar assustado com aquela situação. Então ele começou a escrever essas experiências. Então ele fala: quando eu olho por olhar desse paciente, tem vários outros, eu comecei a ficar assustado com o olhar, porque a pessoa que estava morta e estava voltando, ele estava num olhar terrificado, um olhar o mais terrível possível que você possa imaginar. Então a expressão era muito feia, a expressão de morte. Então esse paciente tinha uma atitude que expressava horror extraordinário. As suas pupilas estavam dilatadas e ele estava suando e tremendo. Então ainda uma outra coisa estranha aconteceu. Ele disse: você não entende, eu estou no inferno, não me deixe voltar para o inferno. O homem estava sério e finalmente eu concluí que ele realmente estava em dificuldade, estava em pânico, como eu nunca tinha visto antes. Isso o médico relatou. Agora, pare e pense. Porta do inferno diz que é larga, né? Vamos continuar. Eu quero trazer hoje reflexão. Eu não vou pregar para você dar glória, eu vou pregar para você ir embora para casa pensativo. A vida é curta demais para você perder tempo. Esse doutor ainda ele disse que ele ouvia gritos, né, no olhar de terror na face desse rapaz, e ele sempre falava do lugar do inferno. E a Bíblia adverte, meu irmão, adverte severamente contra o inferno. Há pessoas que trocam a sua comunhão com Deus por muita pouca coisa. E nem por muita coisa pode. Nem para a coisa mais importante. Nem a sua mulher, ou o seu marido, ou seu filho, ou um pastor que te tratou mal, você não pode olhar para isso. Você tem que manter na comunhão. Então a Bíblia faz 162, olha só, irmão, 162 referências só no Novo Testamento sobre o inferno. E o Velho também fala. 162. Só o próprio Jesus falou do inferno mais de 70 vezes. Ele falou mais do inferno que o do céu. Então pensa, qual é a importância dessa doutrina? Porque ele quer te alertar do perigo que você está correndo. Porque se você sabe que está ali um perigo, você passa por cá, né? Não é assim? Porque quando você está dirigindo o carro, há sinalização para te livrar do perigo. A Bíblia é a sinalização para te livrar do inferno. Então, em Lucas 16, nós vimos que o inferno é um lugar o quê? De fogo.
Jesus ele diz também em Mateus 13:42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25:41, ele também diz, apartai-vos, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para você, não é para nós, mas nós também colocamos no coração a mesma maldade de Satanás, aí também nós vamos acompanhar ele. E assim vai se seguindo a história. A Bíblia ainda dá a localização do inferno. Ela fala onde que é o inferno, você sabia? A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele desceu às partes mais baixas da terra. E ele desceu ali, vamos imaginar o centro da terra, para tomar a chave da morte, a chave, do nosso inimigo, da morte e do inferno. Está na mão de Jesus. Quando ele desce ali, ele entra no inferno e declara, eu venci. Aleluias. Tragada foi a morte na vitória, mas para quem crê nele e anda no seu caminho. Então o inferno fica em quê? Que a Bíblia dá a entender, no centro da terra. E isso aí nós vamos ver aí, Efésios 4:9 diz, ora, ele, Jesus, é o que subiu, e também, senão o que desceu às partes mais baixas da terra. Um doutor, ele descreve esse doutor que eu falei, descreve várias pessoas, descrevendo o inferno. Esse doutor que sempre, quando a pessoa dá um infarto, se você correr com ele, costuma dar a oportunidade dele voltar. E assim outras coisas, afogamento, Quantos relatos e testemunhos não tem? Então ele relata isso. E nós sabemos que no centro da Terra, olha para cá, é geologia isso, misturado com geografia. Sabe qual é a quantidade do calor que há no centro da Terra? Mais de 6.000 graus. 6.600 e alguma coisa. De grau Celsius. Pensa. Imagina agora. Se você não aguenta chegar a mão no fogo, que dá aí 100 graus, ou mais, ou menos. Se você não aguenta andar neste sol que está dando quase 50 graus, e lá, você reclama. Então, em 1980, 4 anos antes de eu nascer, um vulcão em Washington, Estados Unidos, chamado vulcão da montanha de Santa Helena, ele explodiu. E foi chamado na época de... como se fosse o inferno despertou. Foi muita notícia. Ele jogou no ar gás sulfúrico, que é de enxofre, que lá no centro da terra é cheio de enxofre. Por isso que a Bíblia diz que vai jogar no fogo que arde com fogo e enxofre. Aí, esse vulcão despertou o povo como se fosse a boca do inferno abrindo. Isso a Bíblia já descreveu há milhares de anos atrás. A Bíblia diz que Coré ou Corá, ele levantou contra Moisés, que era líder de Israel, falando contra Moisés, querendo fazer aquilo que Moisés, e não competia a ele fazer aquilo. E ele ali ficou ali infernizando, vamos falar assim, a vida de Moisés muito tempo. Tem gente que inferniza a vida de líder, irmão. Tira a paz do pastor. Tem gente que conversa fiado, tem gente que vem trazer ainda. Aí, a gente precisa nem ficar levando conversa fiado para os outros. Você não vai resolver o problema, você vai perturbar a mente do quem vai receber. Mas o Coré ou Corá, dependendo da tradução da Bíblia, infernizava Moisés. A Bíblia vai dizer então que Moisés já não estava aguentando, ele falou, então vamos ver quem que realmente está fazendo a vontade de Deus. Se é eu ou se é você. A terra vai se abrir hoje, vai testificar. Na mesma hora a terra abriu, caiu Coré, a sua família, caiu tudo junto para dentro da terra e a terra fechou na mesma hora. Já pensou? Que situação? Então, tudo dá a entender que o inferno é onde? No centro da terra. É como uma casca de ovo. A casca é só a crosta da terra.
A clara são as rochas até chegar a gema, o miolo. Jesus, ele disse que lá no inferno, Marcos 9,46 diz assim: onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. O seu verme, não o verme. Ou seja, o seu verme, ele faz parte do inferno. Ele é criado com aquele propósito. Entende? E a Bíblia diz que o verme nunca para de morder e o fogo nunca se apaga. Sabe que isso me desperta? Eu estava lendo esse sermão essa semana, estudando, meditando. O que eu vou pregar domingo? E eu meditando, eu saía lá fora, olhava para o tempo, olhava para cá, olhava para mim mesmo, olhava para a minha vida, meu Deus. Olhava para a igreja, olhava para os crentes que gostam de brincar, olhava para o ímpio que não dá crédito. Eu fiquei, gente, eu olhava para mim mesmo, porque eu tenho que vigiar comigo também. É muito sério. Você não esperava ouvir essa mensagem hoje, né? Mas é a mensagem que está na Bíblia. Jesus falou. Então, a Bíblia diz que no céu a gente vai ter o corpo semelhante a anjo, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Aqueles que é bom de escola bíblica aí? No inferno você vai ter corpo semelhante a quê? Um corpo horrível. Né? No céu eu estava vendo hoje assim uma expressão de idade, né? De face a face. Falei que Elisete, assim, vou fazer aquele negócio no rosto para ficar igualzinho, bonitinho, brincando, né, irmão? Aí, imagine você no inferno. Imagine o seu corpo todo deformado. O diabo, Deus tirou a glória dele. Até a sua glória carnal, você vai ter tirado no inferno. Aí, irmãos, só a casquinha de ovo é 80 quilômetros de espessura. A Terra tem mais ou menos 6.000 quilômetros de profundidade. Né? E cientistas descobriram que tem profundidade, né, no mar, que até para você descer lá com submarino é difícil. E há lugar que há rachaduras que saem larvas. E lá ela sai e vai ali virando rocha, né, porque ela vai entrando em contato com a água. E nesses lugares inóspitos, inabitáveis, você sabe que os cientistas conseguiram localizar vermes de 2,5 metros que ficam ali perto das chamas. E acharam também vermes até de 8 metros perto dessas rachaduras que ficam perto da chama, um lugar que não tem nem lógica de ter sobrevivência. Então, a Bíblia ela já vem respondendo para nós muitas indagações, e aí por isso que Jesus morreu, pagou o preço caro para te livrar de lá. Tem um livro falando sobre o fundo do mar, de Joseph Wallace, que ele fala, talvez as mais estranhas criaturas do oceano recentemente descoberta é a riftia, os vermes de tubos gigantes, medindo 8 pés de comprimento, ou seja, um tamanho bem grande, são só encontrados perto das aberturas no mar profundo. É maravilhoso entender a palavra, o quanto livramento que Deus quer dar para nós. Jesus, ele já disse, né? Como eu já disse para os irmãos, lá neste lugar é um lugar terrível. É um lugar que você não quer ir. Se você colocar no seu cartaz, igual eu mando para os irmãos assim, olha, hoje eu vou falar sobre o inferno. O povo some. Mas é a realidade. É melhor você aparecer na igreja e ouvir um sermão desse, do que você aparecer no inferno e lembrar, por que eu faltei do culto? Aí a Bíblia vai dizer, em Amós 9:2, quando Israel desobedecia muito a Deus, olha, para você ter ideia que o inferno é aí embaixo. Aí o Senhor fala assim, é Israel que me desobedece. Deus levantou Amós, um homem analfabeto praticamente, boieiro, vaqueiro, homem que não tinha conhecimento muito, mas Deus usa ele para falar com Israel. Ainda que vocês cavem até o inferno, então dá a entender que o inferno é aqui embaixo. Eu vou arrancar vocês de lá para julgar vocês. Então, essa é uma doutrina muito séria. Um certo comunista, um certo comunista, ele não, geralmente os comunistas não creem na palavra de Deus, né?
Mas aqui está dizendo, como um comunista, eu não acredito na Bíblia, é um certo comunista falando. Mas como um cientista, eu acredito no inferno. Olha só, um certo cientista. Por que ele fala isso? Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta. Olha só, que descoberta foi essa? Mas nós sabemos o que vimos, nós sabemos o que ouvimos. Estamos absolutamente convencidos que nós perfuramos pelos portões do inferno. Esse doutor aqui, eles estavam numa grande escavação. Quanto eles conseguiram cavar, eles foram cavando com a perfuradeira. Uma broca gigante. E eles chegaram num lugar que a broca ficou rodando quando chega num lugar vazio, vácuo, no espaço. E quando chegou nesse lugar, eles colocaram aqueles microfones que medem placa tectônica, que captam sismologia. E eles escutaram um monte de gritos. E eles ficaram assustados com aquilo. Aí ele fala, o doutor Arzakov falou, a perfuratriz de repente começou a girar velozmente, indicando que nós estávamos num grande bolsão vazio, tipo uma caverna, e o sensor do grau media já 2.000 graus, Fahrenheit isso aqui. Nós abaixamos o microfone projetado para esse tipo de trabalho, e ouvimos voz humana gritando de dor. Pensa. No princípio pensamos que o som estava sendo do nosso próprio equipamento, algum problema no equipamento, mas quando nós fizemos os ajustes, colocamos o equipamento, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eram de milhões de humanos gritando. Mas essas coisas a mídia não divulga, mas a Bíblia vai esclarecendo. Muita gente não gosta de pregar, porque isso não dá agenda. Não dá isso da agenda, não. Então, o inferno é o quê? Um lugar de tormento. Nós lemos que no inferno, ou no Hades, ou o Quiena, e dá na mesma, o rico, não é só rico não, tem muito pobre também lá, ergueu, não é só pobre e rico também não, tem soberbo também, tem crente desobediente também, e ímpio nem que se fala, que mais ainda, né? Se não aceitar Jesus. Aí ele fala que ele ergueu a voz, meu irmão, é muito sério isso, em tormentos. Aí dá a entender o que? A horripilância, se eu posso assim dizer, se essa palavra está correta. O que é o inferno? Você vai ver o inferno. Você, que eu falo, ser humano, eu não desejo que você que está aqui vá para o inferno. Eu oro todos os dias para Deus salvar meu pessoal da minha família, as pessoas que estão próximas. E às vezes a gente não empreende um mínimo esforço de orar por eles. Quanto mais convidá-los e trazer, arrastar eles para a igreja. Porque você está vendo o seu irmão indo para o inferno. Você está vendo os seus primos indo para o inferno. O seu pai está indo para o inferno. E a gente não paga preço de oração para eles. Nós não fazemos campanha de milagre, fazemos. Mas para livrar eles do inferno a gente não quer. Então, no inferno você sentirá cheiro. Não sei te explicar como. O corpo vai estar no pó. Depois o Senhor vai ressuscitar e vai pegar o inferno e vai jogar no lago de fogo. Mas isso é outra história ainda, nós temos que chegar lá, mas não vou chegar hoje não. No inferno você vai ter seus sentidos vai ser mais apurado. Então, imagine, irmãos, o Senhor descreve que no inferno é um lugar de prantos, Mateus 8,12, lamento, Mateus 13,42, ranger de dente, Mateus 13,50, trevas, Mateus 25,30, chamas, Lucas 16,24, lugar de que tem fogo, Isaías 33,14, tormento, Lucas 16,23, lugar de castigo perpétuo, não tem como sair de lá mais. Jesus Cristo diz em Mateus 25,41, eu já falei, entendeu? Vai lançar essa pessoa lá. O inferno é para sempre. Todos que entrarem no inferno abandonam qualquer esperança. O horror do inferno dura a eternidade. Agora, compensa você largar Jesus por causa de uma mocinha bonita? Compensa você largar Jesus por causa de uma cerveja? Porque eu falei mal de você, você vai sair agora da igreja porque eu falei mal de você? Ou porque o teu pastor te deu uma palavra que você não queria? Então, nós temos que entender. Você está achando difícil viver na igreja? Você vai achar difícil mesmo viver no inferno. Você que eu digo assim, as pessoas que vão para lá,
Eu não estou desejando, eu oro para vocês. Então, pulando a folha. Olha, qual seria o preço da eternidade no inferno? Eu vejo até obreiros, irmãos, eu fico até, não sei, porque eu fico assim assustado, quando eu vejo até obreiros falando em desistir. Ele não pensou na glória do céu, no sacrifício de Cristo, nem no castigo do inferno. Porque se não fosse para pensar no inferno, a Bíblia não tinha escrito muitas vezes. Não é? Vocês não concordam comigo, irmão? Vocês não concordam? Olha só, Jesus Cristo levou o inferno muito a sério. E é bom que nós também venhamos levar. A gente ama muito a igreja, às vezes quer pegar a sua bênção. Leva a sério. Olha, a Bíblia diz em Marcos 9, 43 e 47, se tua mão te escandalizar, corta ela, é melhor você entrar aleijado no céu do que ir com o corpo inteiro para o lugar quente. A Bíblia fala, se o teu olho te escandalizar, olha, melhor você perder o olho, né, e do que você entrar no inferno enxergando, né, porque quem enxergou o que não devia. Então, se o teu pé te escandalizar, ó, corta ele fora. É melhor você entrar coxo, aleijado no céu do que você. Mas isso aqui está dizendo assim, o que tem atrapalhado você entrar no céu? O que tem que estar te levando você para o inferno? O que está te levando para o inferno? O que está levando muita gente para o inferno? Então, olha, Jesus Cristo levou o inferno sério, meu irmão, sem hesitar. Então remova o olho, remova os pés, remove aquilo que te atrapalha. Às vezes, meu querido, tem gente que não fica na igreja igual essa, que é doutrinada e nos bons costumes, por causa de uma manga de camisa, e vive no mundão, porque ele fala, eu não quero viver naquela que usa blusa de alcinha, mas também não quer abrir mão para viver andando decente, dentro da igreja doutrinada e nos bons costumes. Aí ele vai para o inferno por causa de uma blusinha. Que preço que tem a eternidade para você e para mim? Se o inferno não fosse real, Jesus iria falar e nos advertir sobre ele. É o fogo que nunca se apaga, é o fogo perpétuo, é o fogo do inferno. Meu querido, é ranger de dente, é trevas exteriores. Jesus está certo, olha, diz em Hebreus 9, 27, ao homem cabe morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu estava lá meditando, quantas pessoas que morrem por minuto? A cada 1 segundo morre 3 pessoas. Então só quando eu estou pregando que já morreu centenas ou talvez milhares. Você é felizado, né? Ainda mais agora, já apareceu mais uma doença para matar agora, né? Essa doença aí do Covid. Mas eu estava vendo no site de pesquisa mundial lá, o cancro já matou 7 milhões no mundo e ninguém fala que é pandemia, mas o Covid fala, né? Porque aí tem uma jogada por trás, isso é outra história. Mas nós estamos aqui, em 1 minuto já morreu 180, em média, 180 pessoas, 1 minuto. Já é motivo para você dar glória a Deus, que você está vivo ainda, para repensar a tua vida, para consertar a tua vida. Quantos livramentos Deus dá? Por quê? Para você se arrepender e consertar. Então Jesus, ele estava falando muito sério, irmão. No inferno a gente gritando, a gente chorando, a gente lamentando, a gente lembrando daquela visita que a gente fez na casa dele, mas ele não quis converter e morreu desviado. Ele vai lembrar das mensagens pregadas, ele vai lembrar de cada convite enviado pelo WhatsApp, enviado, ido até a casa dele. Ele vai lembrar de tudo, meu querido, porque o camarada estava lá gritando no inferno, pai Abraão, pede a Lázaro que ressuscite, vai na casa que eu tenho 5 irmãos para eles não virem para cá. E falou, olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia Sagrada, se eles não acreditar nela, não adianta mais nada. Aleluias. O inferno é triste, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Lembra que no inferno não tem escapatória. De lá Deus vai ressuscitar para o julgamento, vai jogar o inferno no lago de fogo, que é ainda pior. Aí é como você estivesse ali preso, você cometeu um crime hoje, vai te prender e você vai ficar ali tantos meses esperando para ser julgado e receber a sentença de quantos anos você vai pagar. Aí o inferno é isso, você morreu hoje, você já desce para lá.
Aí você vai esperar o julgamento. O dia que Deus vier trazer juízo a toda a terra, Ele vai ressuscitar os mortos, a Bíblia diz em Apocalipse 20:11, e vai falar, você está aqui por causa disso, porque Ele é justo. Ele vai falar, por que você foi? Quantas oportunidades perdidas? Quantas desculpas esfarrapadas? Quantas, quantos maldizeres contra a igreja do Senhor? É muita coisa. Tem um ditado assim, para o inferno há vários caminhos, para o céu é um. Mas Provérbios também diz que para o homem muitos caminhos parecem bons, mas o fim dele é a morte, e a morte é eterna. Só um caminho que conduz à vida, o caminho que é o Senhor Jesus, o caminho que aponta para cima. Eu tenho uma boa notícia para você que está caminhando para o inferno. A boa notícia é qual? Aleluia! Que Cristo morreu para te livrar de lá. E se você quiser andar com Ele, direitinho com Ele, nós somos salvos pela graça. Nós não fazemos para ser salvos, mas a Bíblia diz que nós andamos em boas obras porque realmente fomos salvos. Porque tem muito crente fazendo mal obra aí porque não foi salvo não. Se ele tivesse sido salvo mesmo, ele tinha mudado de vida. Aí o Senhor... Jesus, Deus, a pessoa pensa, Deus é muito ruim, né? Lançar as pessoas, não, Ele é justo. Ele é justo. Você não quis Jesus, por que agora no fim da vida você quer? Você cometeu um monte de pecado durante a vida toda. E não arrepende dos seus pecados, porque o único que paga a conta para nós é Jesus. Aí você não quer. Tem gente que deixa para o último minuto. Aí aquele arrependimento de barganha, costuma nem ser salvo, porque é um arrependimento de barganha. Não vai crendo que o ladrão da cruz é para todo mundo não. Ele não fez barganha com o Senhor, ele não pediu o Senhor para descer da cruz. Então não faça barganha com Deus no último minuto. Seja sincero, porque muita gente, irmão, está querendo fazer barganha. Eu vou curtir minha vida, eu sou jovem, eu vou aprontar bastante. Porque os jovens é assim. Olha, tanto jovem faltou hoje do culto. Deve estar na carreata. Uns não deu porque está até difícil para atravessar o centro. Não é isso, varão? Está lotado de gente. A gente entende. Mas tem gente que não veio porque está festejando. E aí? Será que ele está fazendo no meio da bagunça dos ímpios lá? Então, tem que tomar cuidado. Se você trabalha o mês todo, no final você quer receber o seu? Se você vive a vida toda pecando, no final você vai receber o seu salário. É a morte. Romanos 6:23. É aquilo que você fez. Deus é justo. Você não gosta que Deus é justo? Você não gosta que a justiça condena aquele que matou ou prejudicou você? Então, Deus também condena o pecador, o injusto. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ele disse que eu fiz o inferno para o diabo e seus anjos. O homem vai de teimoso, que não quer dar voz, não dá ouvido à voz de Deus. Deus, Ele é o quê? Ele é amor. Aleluia! Ele é amor. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não envia ninguém para o inferno. Quem escolhe o inferno ou rejeita Cristo é você. É você que pode recusar o presente de amor da parte de Deus, recusar a vida eterna da parte de Deus. É você que escolhe o inferno. Um certo milionário chamado Ted Turner diz em uma entrevista: estou olhando agora para o futuro e me vejo morrendo e sendo lançado no inferno, e lá que é o meu lugar. E você fala para ele assim: ele é um bobo, porque tem Jesus, aleluia, que dá a vida eterna e morreu por nós, para aqueles que se arrependem do seu pecado. E eu estou pregando para arrependido nesta noite. Quem está vivo aí está caminhando para o céu, dá um glória a Deus bem forte.
Eu aconselho a você nesta noite a não caminhar para o inferno, mas a Bíblia diz, ei meu querido, tem muito crente precisando consertar, as igrejas estão liberando tudo, pode andar de qualquer maneira, de bermudinha, mostrando a bundinha para rua fora, desculpe a palavra chula, tem igreja permitindo adultério na frente da igreja, tem igreja permitindo tudo, deixa eu te falar, no inferno também permite para você entrar lá, só o céu que não te permite de entrar de qualquer maneira. A Bíblia diz que naquele dia chegarão perto do Senhor e dirão, Senhor, expulsei demônio no teu nome, eu preguei no teu nome, eu efetuei cura no teu nome. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele no juízo, fala para eles, você expulsou, você pregou, mas não viveu. Tu não entra no céu pelos dons, tu entra no céu é pelos frutos do Espírito Santo. Eu posso pregar bem, falar bem, mas se eu não viver bem a verdade, testificar o evangelho na minha vida, eu vou para o inferno pregando, e vai chegar lá no inferno, aí um crente que fiou pregando um dia, vai chegar lá, um crente não, um que foi para o inferno, vai ver, ué irmão Gil, tu tá chegando aqui, tu não pregava o evangelho? Meu irmão, mas eu era um mentiroso, eu era um sem vergonha, então eu não vou entrar, eu não tinha como, porque a gente passa despercebido no olho humano, mas diante do olho de Jesus não passa. Ele diz, nem todos que mentis, é aquele que faz a vontade da palavra, é o que faz a vontade da palavra, é só quem quer fazer a vontade da palavra aí nesta noite. Jesus diz para ele, eu nunca vos aprovei, eu não vos conheço, ou seja, no original, no grego, significa eu nunca vos aprovei. Tu fazia, mas não vivia. Eu não aprovo quem tem uma vida dupla de aparência, uma vida que tem o nome no rol do membro, mas não tem conduta para ter o nome escrito no livro da vida. Só quem está entendendo aí nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite, não morra sem Jesus. Eu estou encerrando. Não morra sem Jesus. Eu te dei só um vislumbre do que é o inferno. Só um vislumbre, eu só dei uma pinceladinha no que é o inferno. Aleluia. Não perca essa chance nessa noite. Se você tem algo para consertar, conserta. Sexo, bebida, prazer ilícito, droga, viver a vida andando de qualquer maneira, você vai ver, você vai compensar no inferno. Melhor fortalecer tua fé nesta noite. Eu quero subir para o céu. Aleluia. Hoje a escola bíblica foi boa, irmão. Eu já sofri já um pouquinho na presença de Deus, mas não sofri nada em vista de quem muitos crentes sofrendo aí. A pessoa chega, irmão Gil, fulano falou de você, irmão, não tem problema não. Aleluia, eu quero ir para o céu. O irmão, o pessoal está descendo ali no teu nome, não tem problema não, eu quero ir para o céu. Irmão, minha menina estava lá chorando, agora de tarde, chorando a semana toda, passando mal. Arecanha mandou, e nós estamos pensando, meu Deus, que é isso, Senhor? Nós te servimos, nós te buscamos, e parece que o ímpio vive feliz, regozijando, é lógico, irmão. O inferno, os demônios não trabalham com ele, porque ele já está caminhando para o inferno. Mas você, ele quer abater tua fé. Você ora, às vezes Deus não cura, porque ele está provando a tua fé, ver se você quer o céu mesmo ou só quer a cura. Ei, tem muita coisa que a gente é provado e coisas que a gente é tentado para você perder a salvação. Tu já sofreu bastante para entender um pouco do que é o sofrimento. Agora imagine o que é o sofrimento eterno. A Bíblia diz que um certo dia o salmista Asaf escrevia: Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, mas eu padeço necessidade. O rico está aí feliz, está gordo, nós vemos a gordura saltando nos olhos deles. Ei, Senhor,
ele começa o salmo falando: eu quase desviei por ver a prosperidade dos ímpios e desejá-la, e achando que eu que servi a Deus, que tinha que ter esse merecimento, mas a tua recompensa é no céu, a teu galardão é no céu, a tua saúde perfeita é no céu, o teu sonho verdadeiro tem que ser no céu. Aí Deus dá uma visão para Asaf e diz: ei Asaf, vem cá meu filho, entra no templo, eu vou te mostrar a visão. Olha onde tu tá, meu querido, tu tá na rocha, tu tá em Jesus, tu tá na palavra. Agora olha que os ímpios, eles estão andando no lugar que tem lodo, quando eles caem eles se vão, e olha onde eles param, na eternidade sem eu no inferno. Mas você não, meu servo, você não, minha serva, você que tem abrido mão de tudo por mim, você é aqui o lugar que eu tenho para você. É isso que nós precisamos entender. Coloque-se de pé. Terminando, feche seus olhos. A Bíblia diz em Hebreus 2:3: como escaparemos da perdição eterna? Hebreus 2:3: se nós não atentarmos para essa tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Como, entenda, Hebreus 2:3, grava aí: como nós escaparemos se nós não atentarmos para uma tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Ei, atenta para Ele, não toca Jesus pelas coisas passageiras deste mundo. Ei, você está andando firme com Jesus, firma mais. Você está faltando de culto, ei, começa a ser mais presente no culto, começa a vir mais para a escola bíblica, começa a ler mais a Bíblia em casa, começa a santificar mais, começa a largar aquilo que tem colocado obstáculo na tua comunhão com Deus. Medita, faz uma oração nesta noite, uma oração de conserto, uma oração: Senhor, que eu estou em falha, meu Pai, me fortalece agora. Senhor, eu preciso mudar esse tipo de atitude na minha vida. Eu preciso, meu Pai, ó Deus, abre mão dos namorados para ficar firme na tua presença. Eu preciso abrir mão das namoradas para ficar firme na tua presença. A namorada não vai te dar o céu, a namorada não vai te dar o céu, mas Jesus vai te dar o céu. O teu marido não vai te dar o céu, a tua esposa não vai te dar o céu. Ei, a tua ganância por dinheiro não vai te dar o céu, vai te dar o inferno. E o Senhor nesta noite está falando para você: faça uma oração nesta noite para Jesus. O que está faltando ainda na tua vida, o que falta na nossa vida principalmente, é Jesus. E as outras coisas nós vamos compreendendo a palavra e obedecendo. Senhor nosso Deus, fortalece cada um de nós que estamos aqui nesta noite, porque para ir para o inferno é muito fácil, não precisa fazer nada para ir para o inferno, mas para morar contigo aí, Senhor, a Bíblia diz que sem santidade, Senhor, nós não chegaremos aí. Ó Deus, eu quero ser santo hoje, mais santo amanhã, mais santo depois da manhã. E o que eu tenho visto a igreja, Senhor, é mais liberal hoje, mais liberal amanhã. E a porteira já está escancarada até no canto, Senhor. Ó Deus, faça o pastor, obreiros, futuros pastores, ó Deus, enxergar, meu Pai, o perigo, ó Deus, dessa doutrina. Enxergar, meu Pai, ó Deus, que nós precisamos andar em obediência e santidade. Ó Deus, faça eu enxergar os meus próprios erros. Ó Deus, que cada um de nós venha fazer uma alta análise, uma alta confrontação. Ó Deus, não ser mais omisso, ser um crente meia boca, não, Senhor, mas que nós vamos ser servos verdadeiros, que venha fazer diferença com nossa vida nessa terra e venha morar contigo na glória. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluias. Eu deixo aqui essas palavras, tá, irmãos? Você que acompanha da internet ou vai ver, medita bem também. Aleluias. Quem sabe daqui a uns dias
Quando a igreja estiver bem cheia, nós pregamos ela de novo. É bom sempre lembrar, lembrando e relembrando, para nós não desviarmos. Aleluias. Jesus lembrou muito e eu estou te lembrando nessa noite que Ele está me usando para falar contigo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. É por isso que temos que valorizar o nascimento de Cristo, o sofrimento e a morte dele na cruz e a ressurreição que ele ressuscitou para nos salvar. E hoje nós sabemos que temos uma liberdade tão grande e uma confiança e a porta aberta para irmos para o céu, que é Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Quarta-feira